Quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes, capítulo 2. Vamos dar sequência à nossa série de estudos em Eclesiastes. Chegamos hoje no capítulo 2, versículos 12 a 17. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Convido você a deixar sua Bíblia aberta aí nessa passagem, que é o texto que iremos expor e aplicar esta manhã. Eclesiastes 2, versículo 12 a 17. Como tema dessa mensagem, minha proposta é a corrida de 80 jardas. E aí você vai entender o porquê. O tema dessa mensagem é inspirado num conto de um escritor americano chamado Irving Shaw. Ele escreveu um conto justamente com esse título, A Corrida de 80 Jardas. E neste conto ele narra a história de um jovem americano que ingressou na faculdade. E logo que ingressou, ele começou a jogar futebol americano. Começou a treinar na equipe de futebol americano daquela faculdade. E no seu primeiro jogo, ele conseguiu uma corrida de 80 jardas. E marcou, assim, alguns pontos para a sua equipe. Para você que não tem muita familiaridade com o esporte futebol americano, seria mais ou menos como se um jogador de futebol em sua estreia marcasse 5 gols. Ou se um jogador de basquete em sua estreia marcasse 60 pontos. O fato é que, após esse grande feito, esse jogador ele foi bastante aplaudido e bastante, vamos dizer assim, congratulado pelos seus companheiros, pelo seu treinador. E aí acontece o seguinte, esse rapaz ele começou a ser visto por todo mundo na faculdade como a grande esperança de título. Esse rapaz ele começou a ser observado por todos como uma grande promessa naquele esporte. Mas o grande problema, de acordo com esse conto, é que aquele jovem calouro, naquele dia que ele conseguiu ter uma corrida de 80 jardas para ele, naquele momento, a sua vida ela se tornou satisfatória. Mas o grande problema é que, com o passar do tempo, nunca mais aquele dia se repetiu. Nunca mais aquele rapaz teve um êxito em sua vida igual aconteceu em um único dia que ele conseguiu correr 80 jardas. O seu jogo nunca mais passou de medíocre, a sua carreira no mundo dos negócios foi igualmente desilusão, seu casamento se desmoronou, e a dor e o fracasso daquele rapaz foi ainda maior porque ele não conseguia deixar de lembrar o dia perfeito, muitos anos atrás, quando ele conseguiu correr 80 jardas, e a sua vida parecia que seria incrível. Para aquele jovem, e agora já um homem, voltar ao passado era uma tentativa de encontrar o significado para a sua existência, para algo que ele havia vivido. De certa forma, no texto que nós iremos ler daqui a pouco, nós vemos isso em Salomão. Ou seja, ele voltando àquilo que de certa maneira era a sua corrida de 80 jardas, a sabedoria. Salomão, após pesquisar o sentido da vida nos ritmos e rotinas, na história, como nós já mostramos em Eclesiastes 1, de 1 a 11. Depois Salomão busca o sentido na sabedoria, como nós mostramos lá no capítulo 1, versículos 12 a 18. E na semana passada nós falamos sobre o capítulo 2, versículos de 1 a 11, quando Salomão ele procura encontrar o sentido da vida nos prazeres, criando paraísos artificiais. A resposta de Salomão é que tudo é vaidade. Agora nesse texto que nós iremos ler, ele simplesmente volta a um local que já havia passado. Ele refaz uma trilha já percorrida para justamente encontrar o significado da vida. Ou seja, ele volta ao dia que correu 80 jardas. Salomão resolve voltar à sabedoria para ver se nela encontraria o sentido para a vida. É mais ou menos aquela ideia de quando você perde alguma coisa e você fica mentalizando por qual caminho, por qual lugar você passou, para ver se você lembra aonde aquilo que você perdeu
você encontra. Salomão está neste ponto do livro fazendo justamente isso. Ou seja, está voltando a investigar o conhecimento, a sabedoria, para ver se encontra aquilo que ele não tinha, que era justamente o sentido da vida. Todavia, relembrando a sua corrida de 80 jardas, aquilo que, de certa forma, é o auge de Salomão, que é a sua sabedoria, Salomão ele encontra duas realidades, que são as realidades que nós iremos trabalhar nesta manhã. A primeira realidade está aí nos versículos 12 e 14, eu convido você a acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ver que Salomão, ao relembrar a corrida de 80 jardas, ao voltar à sabedoria, ele descobriu que o inevitável sempre acontece. O inevitável sempre acontece. Está escrito assim em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 12 a 14. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Depois da experiência decepcionante que Salomão teve com a sabedoria, capítulo 1, versículos 12 a 17, ele volta nessa passagem a considerar. Mas dessa vez ele considera comparando a sabedoria e a loucura. Entenda que no versículo 12, as expressões estultícia e sabedoria são duas palavras que expressam a mesma ideia. Seria mais ou menos loucas loucuras. Para o sábio, o contraste entre a sabedoria e a falta da sabedoria irá ajudá-lo a encontrar o sentido da vida. Todavia, logo no versículo 12, sua sabedoria aponta para o inevitável. Gerações futuras cometem os mesmos erros das gerações anteriores. O inevitável para Salomão é que pode-se mudar de rei, mas os homens continuarão fazendo a mesma coisa, pois o homem é incapaz de quebrar a rotina do universo e reagendar a história. Para Salomão, que não tinha o conhecimento bíblico que temos hoje, a vida é um ciclo fechado e inescapável. Entenda então que a expressão usada por Salomão, seguir o rei, aponta para a ideia de sucessor. Desta forma, a pergunta de Salomão é: o que fará o meu sucessor? É mais ou menos aquela ideia: olha, vocês estão falando que eu fui ruim, não espere que o próximo seja melhor, pois ele fará o mesmo que eu. E a Bíblia nos mostra, 1 Reis, capítulo 12, que o sucessor de Salomão foi seu filho Roboão. E ele agiu igual ou até mesmo pior do que seu pai. Ou seja, Salomão explorou o povo, Roboão explorou mais. Salomão oprimiu o povo, Roboão, seu filho, oprimiu muito mais. Assim, Salomão está nos levando a refletir que gerações anteriores cometem erros, mas as gerações futuras não aprendem com esses erros, mas fazem exatamente igual, repetindo os mesmos erros. A cantora Elis Regina, na música Como Nossos Pais, descreveu isso cantando que minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo isso que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O escritor inglês Chatterton, em seu livro O que há de errado no mundo, explica-nos que nos refugiamos no futuro, onde nos escondemos da competição feroz de nossos antepassados. São gerações passadas, não as futuras, que vêm bater a nossa porta. E esse escritor, ele resume essa ideia sobre o medo que temos do passado, afirmando que os homens inventam novos ideais porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para frente porque têm medo de olhar para trás. E esse medo de olhar para trás e aprender com os erros e acertos de nossos pais tem nos levado a repetir os mesmos erros que eles. Exemplo disso, na política. Mudam-se os nomes, as legendas, os partidos, as cores, os candidatos,
os eleitores, mas os governantes corruptos continuam governando. Eles cometem velhos erros, e nós também, pois os elegemos sempre debaixo da mesma esperança de que eles farão diferente. Todavia, nos versículos 13 e 14, Salomão ele compara a sabedoria à tolice. E ele constata que a sabedoria é mais proveitosa, tanto quanto a luz é mais apreciada do que as trevas. Versículo 14, um provérbio da época de Salomão, aponta para a ideia de que o sábio tem olhos que enxerga melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. E a conclusão lógica de Salomão é que o sábio enxerga com mais clareza as coisas do que o tolo. É verdade que Salomão já comprovou anteriormente, no versículo 18 do capítulo 1, que o conhecimento, a sabedoria, dói, causa tristeza. Mas a sua conclusão é que é melhor ser um Sócrates faminto do que um jumento saciado. Em sua volta à corrida de 80 jardas, Salomão, no versículo 14, conclui que a sabedoria é inútil para resolver o problema último da vida, pois tanto o sábio quanto o tolo sucumbem diante da morte. Embora a sabedoria seja melhor, segundo Salomão, tanto o sábio como o estulto têm o mesmo destino, o sepulcro. A expressão usada por Salomão, sucede, nesse texto, versículo 14, lá no hebraico, aponta para uma realidade inevitável. A sabedoria de Salomão, se existir um ceifador com sua foice da morte, perseguirá o sábio e o insensato, o rico e o pobre, pois a morte é a grande niveladora que não faz distinções a nenhum homem. E falar sobre a morte, queridos, é um assunto que Salomão, vez ou outra, vai jogar diante dos nossos olhos. Analisar a vida debaixo do sol é sempre apontar para um dos fatos mais óbvios da vida, que é justamente a morte. E Eclesiastes constantemente nos colocará diante da morte. E falar esta palavra, morte, de certa forma causa calafrios. Isso porque a morte não é bonita, ela não tem amigos, ela não é doce ou alegre. A morte é horrível, pois nivela todas as criaturas por baixo. A morte ela alcança tanto um cavalo, por exemplo, quanto um ser humano. Falar da morte nos assusta, pois é falar que o nosso tempo de vida debaixo do sol está acabando. Para Salomão, relembrar a corrida de 80 jardas é voltar ao inevitável. Ou seja, a sabedoria não é capaz de mudar o inevitável, porque ninguém pode viver para sempre. Mas o texto segue, e eu chamo a sua atenção para os versículos 15 e 17. Salomão nos mostra que, ao relembrar a corrida de 80 jardas, ele descobriu que o anonimato sempre nos persegue. Assim está escrito os versículos 15 e 17. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr é correr atrás do vento. No versículo 15, Salomão nos mostra que relembrar a corrida de 80 jardas lhe trouxe angústia, pois a sabedoria o levou a concluir que a inevitabilidade da morte torna inútil a busca da sabedoria. Ele, ao comparar que o sábio e o tolo têm o mesmo fim, que a morte, ele simplesmente é tomado por uma melancolia e tristeza, pois não conseguiu ver vantagem alguma em ser sábio. Interessante é que a noção de finitude angustia os pensadores. Os pensadores não gostam de pensar que são finitos e que não podem tudo. E o interessante é que quanto mais conhecemos da vida,
mais ficamos cientes das suas limitações, bem como que a morte se aproxima. Por isso que, nesse sentido, pensar é sofrer. Pensar é saber que um dia nós iremos morrer. Um pensador disse que acreditamos ficar tristes pela morte de uma pessoa, quando na verdade é apenas a morte que nos impressiona. No versículo 16, Salomão volta a uma ideia já falada, a Eclesiastes 1, versículo 11. A memória humana é curta demais para valorizar os esforços humanos. E naqueles dias, nos dias de Salomão, os sábios pensavam que após a morte, um homem sábio continuava sobrevivendo graças à sua fama. Mas Salomão nega essa realidade, dizendo que os sábios também serão esquecidos. Tanto o sábio quanto o insensato morre, e tanto um quanto o outro, segundo Salomão, serão esquecidos. É certo que a fama de Salomão permaneceu, tanto é que hoje nós estamos falando justamente de Salomão, mas a maioria das pessoas famosas que morreram raramente é mencionadas em conversas comuns. Em nossa cultura, que é uma cultura de registros, podem durar mais tempo, sendo uma citação ou um verbete em uma enciclopédia, mas logo acabarão esquecidos. Esta é uma triste realidade. Quer ver um exemplo disso? Você se lembra dos livros de Cecília Meirelles, Machado de Assis, Monteiro Lobato e alguns outros? Nós esquecemos muito fácil. E Salomão, ao voltar à corrida de 80 jardas, constatou que os sábios, assim como os tolos, passam pela terra, mas acabam no esquecimento. Porém, é claro que cremos que o sábio, ele deixa algumas de suas bênçãos para os seus semelhantes, enquanto o estulto nada deixa. Também cremos que o homem deve buscar o conhecimento, estudar, contudo, entendendo que o conhecimento, a sabedoria, nunca é um fim em si mesmo, ou seja, não tem poder para trazer significado à existência humana. Desta forma, a conclusão de Salomão no versículo 17 foi que a sua busca pelo sentido da vida, através da sabedoria, redundou em frustração com a vida. Salomão descreve: aborreci a vida. Aborreci a vida, que é no sentido de detestei a vida, pois todo o acúmulo de sabedoria levou Salomão apenas ao anonimato, a estar no mesmo patamar que o tolo, ou seja, tudo é vaidade, é névoa, é neblina. Para Salomão, a vida não tem sentido debaixo do sol, pois o conhecimento não é capaz de mudar o inevitável, nem deixar seu nome na história. Por isso, ele passou a detestá-la. É válido ressaltar que essa expressão usada por Salomão, aborrecer a vida, não aponta para a ideia de que ele detestou tanto a vida que ele queria acabar com ela, suicídio. Mas apenas aponta para a sua frustração com a falta de sentido e significado existencial que ele não encontrou na sabedoria. Contudo, é também verdadeiro que muitas pessoas que não encontram sentido na vida, muitas vezes podem encontrar-se odiando a própria vida a ponto de tirá-la. Para você ter uma ideia, a revista Isto É, em fevereiro de 2015, publicou um artigo escrito pela colunista Mônica Tarantino, com o seguinte título: Uma epidemia silenciosa. E nesse artigo, Mônica descreve que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo 1 milhão de pessoas suicidam-se por ano. No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometem suicídio por dia, e a tendência é do crescimento entre jovens entre 19 e 25 anos. Pense que nesse exato momento, enquanto estamos cultuando, várias pessoas estão tirando a própria vida simplesmente porque não encontraram sentido para viver. O sábio, em sua jornada, em sua volta à corrida de 80 jardas, a sabedoria,
nos leva a refletir que devemos sim ser gratos a Deus pelos avanços que o conhecimento humano proporcionou à humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Salomão nos mostra que esse conhecimento, ele é limitado. Porque todo o nosso conhecimento acumulado na história não pode impedir o terrorismo, por exemplo, não pode impedir a discórdia, nós não podemos impedir a falência de empresas, de pessoas, por mais que tenhamos consultores e especialistas em negócios hoje, mais do que nunca. Existem vários livros seculares e cristãos sobre paternidade e casamento, mas isso não é capaz de fazer com que famílias não continuem se desfacelando. Conhecer e saber das coisas é bom, mas Salomão nos mostra que não é um fim em si mesmo. A experiência de Salomão, mais uma vez, levou a chegar à mesma conclusão que nos textos anteriores. Tudo é correr atrás do vento. Querido, Salomão me deixa triste. Salomão acaba com a nossa existência. Mas o que você tem que entender é que durante todo esse livro, ou grande parte dele, até o capítulo 11, Salomão vai nos mostrar que se você buscar significado para a sua existência apenas nas coisas debaixo do sol, você nunca encontrará. Salomão, mais uma vez, ele volta à sabedoria, algo que ele sabia mais do que ninguém, algo que ele possuía acima de qualquer homem da sua época e até mesmo do que nós. Ele vai dizer, tudo isso é vaidade. Salomão nos leva a pensar que se o sentido da vida não está debaixo do sol, ele está acima do sol. Salomão nos leva a refletir que nós devemos buscar o significado da vida não nesse sistema debaixo do sol, mas em alguém que está fora desse sistema, em alguém que está acima do sol. Eu quero trazer, a partir dessa perspectiva, algumas aplicações para mim e para você a respeito desse texto. E o primeiro é que o conhecimento debaixo do sol não é capaz de trazer a luz salvadora à nossa existência. Salomão nos mostra que a sabedoria debaixo do sol não consegue responder todas as perguntas e inquietações da alma humana. O exemplo que Salomão nos dá é que a morte, será que a morte é o final da linha tanto para o sábio quanto para o tolo? Todavia nós temos que entender que Salomão é alguém que raciocina dentro dos limites da verdade limitada que possuía. Essa limitação não era por ignorância sua, mas porque o Antigo Testamento é uma sombra que só se torna realidade no Novo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. A revelação de Deus ela é progressiva e nós vamos ver que no Antigo Testamento ela aponta para o clímax, que é Jesus Cristo. Nós hoje, queridos, nós temos a revelação completa e assim podemos ver muito além do que Salomão viu, mesmo que nossa capacidade intelectual seja inferior à dele. Salomão viu uma parte, mas nós temos a revelação completa com as luzes trazidas por alguém mais sábio que ele, que é Jesus Cristo. Somos cristãos e temos a mente de Cristo e podemos ver onde Salomão não via. Salomão, por exemplo, ele entendia que a morte é o fim. Mas para nós, hoje, nós sabemos que a morte não é o fim e que o salvo em Jesus Cristo é imortal. Paulo expressou essa imortalidade do homem, 2 Timóteo 1,10, dizendo, agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Sem a revelação, o homem está no escuro e não tem perspectiva alguma. Sem a iluminação do Espírito Santo, o homem continua sendo um tolo, cego, vivendo nas trevas. A intelectualidade humana, sem a iluminação de Deus, é vazio,
de significado. Sem a luz salvadora de Cristo, nossa mente continua obscurecida pelo pecado. E como nós lemos lá em 2 Coríntios 4, o Deus deste mundo, Satanás, ele cega o entendimento do homem para que ele não enxergue a realidade da forma como ela deve ser vista. Vou dar 2 exemplos para você, para que você possa entender como que a mente obscurecida pensa de uma forma totalmente insana. O caso Susana Richthofen, né? Acho que é isso aí, vão alguma coisa. Essa menina, e eu não quero julgar aqui o mérito legal ou jurídico, mas apenas para você ver a insanidade do pensamento humano obscurecido. Essa menina matou a sua mãe em outubro de 2002. E nesse final de semana ela saiu do presídio por causa de um indulto do Dia das Mães. Olha que insanidade! A pessoa mata a mãe e depois ela sai do presídio para comemorar o Dia das Mães. Outro exemplo que eu dou para você, eu vi muita gente colocando no Facebook, mudando a foto do perfil, aderindo à campanha I Love Mom, que apoia uma ONG americana intitulada com o nome Susan Kolb. Mas eu não sei se você sabe, essa ONG, Susan Kolb, ela financia a ONG Planned Parenthood. E essa ONG Planned Parenthood é conhecida como a multinacional americana do aborto. Olha que insensatez! Olha que insensatez! I Love Mom, mas apoia mulheres que matam seus próprios filhos. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido porque tais pessoas não têm a luz de Deus. Tais pessoas estão cegas espiritualmente, andando em trevas. Porém, o homem mais sábio que Salomão, o mais sábio de todos, disse certa vez: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Nós lemos na liturgia, 2 Coríntios 4:6, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso, para achar o caminho, o sentido da vida, o homem precisa de luz e visão dadas por Deus em Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo. Que eu e você, que já recebemos essa luz salvadora, que fomos encontrados por Cristo, nós devemos sair pelo mundo, iluminando o caminho para aqueles que estão cegos no pecado, através da pregação do Evangelho. Para você que me escuta nessa manhã e que ainda não rendeu a sua vida aos pés de Cristo, saiba que somente Ele pode livrá-lo da cegueira espiritual e, de fato, trazer sentido e significado à sua existência. Esse texto também nos ajuda a pensar em uma segunda aplicação para a nossa caminhada nessa terra. Quando entendemos o sentido da vida, percebemos que precisamos deixar um legado para as futuras gerações. Salomão nos fala que as futuras gerações continuam fazendo as mesmas coisas erradas que as antigas. Todavia, não é este o tipo de legado que devemos deixar para as futuras gerações. E creio que um legado é algo que você constrói ao longo da vida. É igual uma árvore plantada hoje e que às vezes você nem irá desfrutar da sua sombra por causa do tempo que ela demora para crescer. O cineasta americano Clint Eastwood explicou isso da seguinte forma: todo mundo fala sobre como deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Na verdade, deveríamos tentar deixar filhos melhores para o nosso planeta. Isso me lembrou de Jonathan Edwards, que é um teólogo que o nosso pastor Sérgio gosta muito. Esse teólogo foi um dos
foi e ainda é um dos teólogos mais influentes, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo cristão como um todo. Ele nasceu em 1703 e seus livros ainda têm um papel central em faculdades e seminários por todo o mundo. Jonathan Edwards, além de um excelente teólogo e pastor, foi um homem dedicado à sua esposa Sara e seus 11 filhos. Ele liderava regularmente cultos familiares e supervisionou a educação dos seus 11 filhos. Contudo, pouco se viu, antes ou depois dele, um legado de várias gerações. Em 1900, um homem chamado Winship estudou o que aconteceu a 1.400 descendentes de Jonathan Edwards e sua esposa, por volta do ano de 1900. E ele descobriu que essas 1.400 pessoas incluíam 13 administradores de empresa, 65 professores universitários, 100 advogados, um reitor de uma faculdade de direito, 30 juízes, 65 médicos, um reitor de uma faculdade de medicina e 80 funcionários de cargos públicos, incluindo 3 senadores americanos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores de estados e um vice-presidente dos Estados Unidos. Esses descendentes haviam escrito mais de 135 livros e editado 18 jornais e periódicos. Muitos desses descendentes de Edward haviam ingressado no ministério e mais de 100 foram missionários e outros integraram conselhos missionários. Eu me dirijo aqui a você, pai e mãe, principalmente, porque a maior herança que você pode deixar para o seu filho é uma herança espiritual. Eu vejo filhos cometendo os mesmos erros que os pais, porque os pais cometeram os mesmos erros dos seus avós. E o principal deles é não se preocupar em deixar uma herança espiritual. Eu vejo pais se matando no trabalho, construindo impérios para deixar para os seus filhos, mas negligenciando a vida espiritual dos filhos, a vida familiar. Como já foi dito por um sábio, nenhum sucesso no trabalho justifica o fracasso em sua vida no lar. Por isso, pais, invistam em deixar um legado espiritual para os seus filhos e futuras gerações. Ore com eles, faça culto familiar, traga seus filhos à igreja, invista mais na vida espiritual dos seus filhos do que em qualquer outra área. Como ensina o pastor americano Woody Bausch a seus filhos, vocês devem procurar ser o tipo de pessoas que plantam árvores sombreiras para que outros se sentem debaixo delas. Sendo assim, líderes de PG, professores de escola dominical, presbíteros, diáconos, irmãos, sejamos essas árvores. Devemos deixar um legado espiritual para as futuras gerações. E é isso que Salomão nos leva a pensar. E a última aplicação que trago para nós essa manhã, a partir desse texto, saiba que as mentes mais poderosas são aquelas que o mundo menos ouve. As mentes mais poderosas são aquelas que o mundo menos ouve. O sábio, como nós mostramos, estava preocupado que o seu nome cairia no esquecimento após a morte. E de certa forma, Salomão estava preocupado com aquilo que muitos de nós nos preocupamos hoje: a fama, o reconhecimento. A sociedade atual continua vivendo debaixo do sol e continua seguindo a mesma lógica de Salomão, acreditando que grandeza e fama são sinônimos. É interessante que cada geração escolhe certo número de homens e mulheres e os colocam em posição de destaque. Todavia, eu quero que você pense em alguns nomes de pessoas que ocupam a fama ou estão nos holofotes da nossa sociedade. Vou te ajudar nisso. Lula, Jean Willis, Aécio Neves, Cunha, Ratinho, Silas Malafaia, Edir Macedo e por aí vai. Muitos famosos falam coisas tolas
e estultas, defendem ideias insanas, mas formam opinião e influenciam milhares de vidas. Mas eu não sei você, mas quando penso em muitos famosos da atualidade, já desanimo e indago se isso é o melhor que a raça humana pode produzir. Infelizmente, essa ideia de grandeza e fama serem sinônimo também perturba a igreja. Não é só lá fora, dentro da igreja também. Pois nós cristãos, nós caímos no erro de aceitar os mais barulhentos e extravagantes como os melhores e maiores. Muitos cristãos não aprovam os mansos, os humildes de espírito, mas aprovam os caçadores de publicidade. Quer ver um exemplo disso? Basta um artista famoso se converter hoje, que amanhã ele já estará pregando ou cantando em muitas igrejas evangélicas. Nós vivemos em um contexto em que muitas igrejas e cristãos amam a fama, os holofotes, e isso tem levado muitos crentes a viverem como caçadores de publicidade, pois só querem trabalhar em ministérios de destaque, em ministérios que o coloquem em evidência, em lideranças, pregação, louvor, e por aí vai. A verdade é que, no contexto atual, os mais puros e santos são aqueles que, muitas vezes, a igreja que se envaidece com a fama, menos ouve. Contudo, quero lhe falar que os santos desconhecidos são estes que deveriam ser os mais ouvidos. Os homens mais ouvidos e lembrados deveriam ser os que se assemelham a Jesus Cristo. Traga à sua memória alguns homens simples que conhecemos. Homens que vivem sem ser anunciados, longe dos holofotes da fama e que são mais espetaculares que os famosos dos nossos dias. Homens mais grandes, os homens mais grandes que já passaram por essa terra, homens dos quais o mundo não era digno, foram os homens que os ouvidos do mundo menos ouviu e que já caíram no esquecimento. O escritor chamado Tozer dizia que nunca ouça um homem que não ouve a voz de Deus. Por isso, nunca ouça um homem que quer ser a bala que matou John Lennon. Nunca queira ser John Lennon, que disse que seria mais conhecido que Jesus Cristo. Nessa terra de sombras, em que homens buscam os holofotes da fama, busca apenas ser um santo desconhecido no mundo, mas reconhecido no céu. Nessa terra de vaidades, que a segunda estrofe do hino 313, prontidão, seja o nosso lema. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. É isso que iremos fazer. Vamos ficar em pé. Em resposta àquilo que pregamos, vamos cantar o hino 313, prontidão. Enquanto estaremos cantando, os irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos e ofertas, assim o façam.